Olá, povo de Deus, com alegria estamos em mais um encontro sobre espiritualidade, caminho a percorrer. Como você já sabe, cada programa tem um tema e um convidado especial. Seja bem-vindo você para esse nosso encontro, que tudo seja para o nosso crescimento. E o tema de hoje é fruto do Espírito. É um dom a ser acolhido. De Gálatas 5, 22, sobretudo. Tá bom? Então, vamos participar bem. E conosco aqui está o padre Gustavo Munhoz. Ele é vizinho nosso aqui da paróquia Coração Eucarístico de Jesus, Novo Horizonte, vigário paroquial lá. Vai fazer 9 meses de padre no dia 29 de agosto, então 8 meses e pouco, recém-ordenado, início do seu ministério presbiteral, parabéns por isso. Né? E ele é assessor da Pastoral Familiar Diocesana. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. É uma alegria estar aqui com você, obrigado desde já pelo convite, né? E vamos juntos aí fazer essa partilha bonita que a gente de coração se coloca, né? Então que a gente no diálogo vai plantando e colhendo também os frutos do Espírito. Isso é muito importante. Muito bem, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu é padre recém-ordenado, meu Deus, quanto tempo também. Eu fiz 27 anos. Eu não sou mais padre do que o Gustavo, não. Porque eu tenho 27 anos e 4 meses de padre, ele tem 8 meses, não quer dizer que seja mais. É padre. Graça de Deus, iniciativa de Deus, mérito de Cristo, e nós nos dispusemos a dizer sim, enfrentando todos os desafios que vêm aí, que a gente nem sabe às vezes, né? Então, é isso. Eu convido você a se concentrar, a fazer um instante de silêncio, percebendo a presença e a ação de Deus no amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O texto que nós queremos trazer nessa reflexão é de Gálatas 5, 22. Eu vou ler aqui, o nosso técnico de imagem que está nos ajudando, está assim no texto. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Então, é a partir desse texto de Gálatas 5, 22, que nós queremos trazer essa conversa, esse bate-papo nesse dia, tá bom? Então, depois você lê sua Bíblia também, na Gálatas 5, 22. Então, sabe, Padre Gustavo, eu estava num retiro inaciano de 8 dias e o orientador do retiro trouxe esse texto, isso porque já tinha muitos anos de padre, na teologia não tinha percebido isso, e o texto fala o fruto do Espírito, o fruto. Não fala de frutos, não é mesmo? Não fala de frutos, fala o fruto. Então, além de conversar sobre cada dimensão do fruto do Espírito, é saber disso, que há um fruto. Eu tenho para mim assim, o que eu rezei naquele retiro, se faltar uma coisa que está ali, que o texto apresenta, o fruto está incompleto, não é mesmo? Então essa que é a ideia, esse é o nosso bate-papo de hoje. Você que também sabia do tema, sem dúvida, né? E rezou o tema e refletiu, vamos conversar sobre isso. Muito bem. Quando nós tivemos contato com esse texto de Gálatas, eu me lembrei na hora de um trabalho que eu fiz na teologia, que falava justamente do contexto, de como essa carta foi escrita, e que tinha como motivação uma inquietação de Paulo, que era perceber que a comunidade dos Gálatas, que ficava ali no meio de onde hoje é a Turquia, tinha começado bem, mas depois começou a se preocupar com coisas que não deveriam se preocupar. Existiam pregadores judaizantes, pregadores que
se colocavam como, olha, para você realmente ter uma experiência espiritual, uma experiência de Deus na sua vida, você precisa cumprir a lei direitinho, regradinho. Na risca, no pé da Na letra, risca, ao pé da a lei de letra. Moisés, Isso. e fazer isso. Tinha até 300 e poucas que o pessoal Exato. apresentava ali, sobretudo os doutores da lei, os escribas, né? Isso. E aí, essa indignação de ver esse retrocesso espiritual na comunidade de Gálatas, São Paulo puxa a orelha, né, deles, entendendo o que é realmente o fruto do Espírito, o que é o progresso espiritual. O amor, a paciência, a mansidão, né? Estes dons que nós lemos nesse trecho da carta aos Gálatas. E tudo isso, né, quando ele conclui, é maior do que a lei, porque ultrapassa a lei, né? Viver uma espiritualidade não significa cumprir preceitos no sentido assim mecânicos, Externos, né? Estéticos, superficiais. super estéticos, no caso. Estético, a palavra estética na filosofia é tão profunda, né? Quer dizer, é só o aparente, né? O belo no sentido, é como se, eu não querendo cortar você, mas eu fico contemplando assim o pôr do sol. Olha que bonito esse pôr do sol, olha como que Deus é bom, nos deu isso aí. Você fica tão encantado com o pôr do sol que esquece de quem criou o pôr do sol. Então, o estético apenas na espiritualidade é uma superficialidade ou apenas um preenchimento da minha percepção apenas, né? Não vou além disso. Pois não. A estética sem ética, talvez a gente poderia pensar, né? É quando a gente busca uma beleza sem ter compromisso com o que a gente faz belo. Eu acho interessante, né, falando dessa questão, dessa busca que a gente faz na nossa vida pela beleza, por uma experiência verdadeiramente espiritual, lembrando da tradução grega da narrativa da criação, lá no Gênesis. A gente lê nas nossas traduções na língua portuguesa, né? E Deus fez tudo bom, né? Deus viu que era muito bom. Enquanto na tradução grega, né, nós encontramos a palavra kalos, belo. Deus fez tudo belo, né? Na mentalidade deles, a experiência da beleza, ela nasce justamente com esse maravilhar-se com a verdade de Deus que nos conquista, né? E justamente esta é a missão que é nos dada através do Espírito, né? E Paulo viu que eles estavam tão entusiasmados com isso, não conseguiam ter uma vida espiritual profunda. Exato. Daí não é bem lista, né? Eu acho que é tão ruim dizer lista, né? Tanto que parece que o texto, não sei, no original, não tem ponto final ali, né? Quer dizer, dali para continuar ainda, dimensões da vida, que tudo isso seria expressão de você acolher ou não acolher o fruto do Espírito. Eu não quis apresentar aqui o texto anterior, que fala os frutos do mal, né? Da carne, porque senão fica só nisso. Não tem que olhar o negativo, né? Que daí tem uma lista também, mas olhar o positivo, a proposta de Deus, o que é mesmo a comunhão com Deus, que daí é a paz, a paciência. Entendi. Quando a gente olha para essas coisas, a questão da carne, a questão do espírito, né? É interessante a gente notar que carne e corpo eram dois conceitos totalmente diferentes, né? Carne, a gente tem ligação com aquilo que se desfaz. O corpo não. O corpo é aquilo que compõe, aquilo que faz a unidade, né? Ressurreição de Cristo, né? O seu corpo é glorioso. Nós não pensamos na palavra carne como algo que morre, que se desfaz. Inclusive, quando a gente vai então para o conceito de corpo, é um conceito totalizante da pessoa. Que no grego é o sarkis. Sarkis é carne. A carne. Sim. A carne. Seria o soma. Mas aqui é interessante pensar nesse ponto de vista, que o Espírito vem para nos compor, juntar os cacos de que nós somos. E aquilo que vai fazer realmente a gente ser transfigurado.
A nossa vida aqui, se a gente for talvez parar para pensar, né, ela é uma experiência, né, permanente de transfiguração até o último momento da nossa vida, né? E estes frutos do Espírito que nós temos, além de serem grandes ajudas, né, que Deus dá a nós, são também tarefas. Então, ao mesmo tempo em que eu sofro, entre aspas, o amor de Deus, eu também tenho como tarefa o amor. Se eu sofro a paz, eu também dou a paz. É sempre relação, né? E essa relação é uma relação totalizante. Então, sou eu inteiro, corpo e alma, né? Uma unidade. Não poderemos fazer uma dicotomia, né? Uma separação de corpo e alma, no sentido de que uma coisa é boa, outra é ruim. Mas o amor e tudo mais, a paz, a mansidão, ser amável, ser bom, isso se vive na intenção e na prática. E eu até diria assim, eu iria até além, né? Que se eu sou bom ou não sou bom, reflete até na minha saúde. Reflete no modo de eu agir, reagir, nos sentimentos, na saúde, ou depressão, ou pessimismo, ou até mesmo questões de doenças psicossomáticas, né? Então, afeta toda a minha vida. Agora, o que é do Espírito gera em mim vida. Daí, como você falou, eu consigo também gerar no outro a vida. É interessante, porque a nossa espiritualidade cristã, se a gente for parar para pensar e analisar, vamos fazer um quadro talvez comparativo, mas não depreciativo, né? Nós temos tradições orientais que ensinam que a experiência espiritual se dá no eu comigo mesmo. Eu alivio as minhas tensões aceitando-as, né? A espiritualidade cristã, ela dá um passo adiante. Nós também queremos integrar, mas na relação. Não podemos pensar em espiritualidade cristã sem relação. Primeiro a relação minha com Deus, depois a outra relação eu com os outros, né? É interessante, eu lembro de um livro que eu li no final da filosofia, que se chamava Eu e Tu, do Martin Buber. E ele, né, uma experiência, ele é um nicho, vamos dizer assim, um pensador mais, ele é um pensador judeu, ele tem uma outra linha, mas é interessante para a gente perceber que existe relação. Eu posso ter uma relação, eu e você, como eu te reconheço como uma outra pessoa, uma outra dignidade, assim, que tem a mesma fonte que a minha, imagem e semelhança de Deus, ou posso te tratar como um isso, objeto, alguém que eu uso para fazer aquilo que eu quero, né? E se a gente for parar para pensar, as nossas relações, elas geralmente andam por esses dois caminhos, né? Eu posso tratar a mim, a natureza, as coisas que me rodeiam como um algo que me faz contemplar a beleza de Deus, amar a Deus, entender também a dignidade dos outros e entender o outro como companheiro de caminhada, ou então fazer uma escadinha para um culto a mim mesmo, né? Eu fico pensando no casamento, né? Quando o homem e a mulher, um faz do outro apenas objeto, e não como pessoa livre, e que é pessoa de relação, pessoa de reciprocidade, daí o egoísmo e a decepção, né? Porque ninguém é perfeito ali, né? Uma pastoral familiar, mas não é o caso do nosso tema hoje aqui, né? É fruto e não frutos, né? Me chama muita atenção nisso, né? Eu tenho a comparação assim, uma laranja é apenas um fruto. Uma segunda laranja são 2 frutos. Então, a laranja é um fruto e dentro da laranja, algumas não, mas a maioria tem várias sementes. Então, aquela laranja produz as sementes dentro dela. O Espírito gera um fruto e que tem as sementes. É uma comparação não muito boa, sempre ela não é completa, mas qualquer situação daquela lista é para que eu acolha a comunhão com o Espírito,
viva no Espírito. Então essa comparação da laranja eu acho muito explicativa, né? Essa que Paulo apresenta. Então nós temos os frutos, não, temos o fruto do Espírito e que compõe cada situação, que uma complementa a outra, não pode faltar. Não vamos buscar perfeição, né? Perfeccionismo não. Nós não somos perfeitos, mas nós somos chamados à comunhão. E essa comunhão com o Espírito, no caso, vivendo dentro de si. E eu, de toda a lista que tem ali, o domínio de si, eu vejo assim uma riqueza enorme. Domínio de si. Não é prepotência, mas é o reconhecimento de si mesmo e ter uma perspectiva de vida, ter um ideal e saber lutar contra os desafios, buscar superação, né? Não é apenas um equilíbrio psicológico, mas um equilíbrio da vida, né? Mas tem outros também, tem a paz, etc. Né? Eu penso no domínio de si, eu acho que é muito aquela virtude do motorista. É a virtude do motorista. A gente que pega o trânsito quase todo dia, né, pegamos aqui as grandes avenidas. Pegando a rotatória do gás, agora já superou. Né, a gente fica muitos ficam irritados, né, às vezes quando o trânsito para, começa a buzinar, começa a xingar todo mundo, né. Eu penso que o domínio de si é a virtude do bom motorista por causa disso. Porque mesmo com a tragédia, que é o congestionamento acontecendo, ou então com situações, uma cortada, né, uma manobra mal feita, alguma coisa que te surpreende ali. Você tem duas opções. Ou você pragueja a pessoa que te fez, ou, né, alguns até param o carro e tira satisfação com quem está ali, né, com aquela grande explosão de raiva, ou então respira fundo e passa adiante, né? Eu creio que o domínio de si, se a gente for pegar essa comparação para a nossa vida, está muito também relacionada com o totalizante da nossa vida, com o total. Então, por exemplo, dentro da família, uma briga, uma discussão, né, que acontece ali por um motivo pouco. E marido e mulher são chamados a realmente pensarem no seguinte: o que é o valor maior? Vale a pena brigar por algo que não me, vamos dizer assim, que não vai me fazer uma pessoa melhor, que não vai me fazer uma pessoa que vai contemplar ali a imagem de Deus que está presente ali? O domínio de si é justamente esse pôr em xeque aquilo que me irrita. Eu penso pessoalmente, né? Pôr em xeque aquilo que te irrita. E é fruto assim, de um produto, né, de uma reflexão sobre a própria vida, né? E aí a gente volta naquele conceito, né? A espiritualidade cristã é sempre o encontro meu com o outro. O outro totalmente outro que é Deus, totalmente outro que é o meu irmão, né? E a partir daí, no encontro com o outro, eu reconheço aquilo que eu sou, né? É interessante quando a gente, né, pode olhar para as pessoas não como espelhos. A gente começa a olhar como espelhos e a gente se decepciona. Mas os outros revelam aquilo que nós realmente somos. Eles veem aquilo que a gente não enxerga na gente. E o domínio de si, ele cresce a partir dessa percepção. Eu não sou perfeito como o outro quer que eu seja perfeito. Essa perfeição, vamos dizer assim, que a gente quer ver no espelho, ela não existe. A perfeição que Deus chama a gente, né, ser de perfeitos, é a perfeição do perseverante, que sabe que não pura e simplesmente alguém que vai corresponder aos anseios dos outros. Ao contrário. O perseverante, ele anseia a única coisa que é perseverar no fruto do Espírito. Eu tenho assim, a pneumatologia, né, que palavra, né, que o povo talvez nem sabe o que é. É estudar o pneu, para ver se o meu pneuzinho está maior, está pequeno, está grande. Não, pneuma, né, sopro, vento, é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo na teologia. Ele apresenta o Espírito Santo sempre em comunhão com o Pai, com Jesus, sem dúvida, porque é um braço do Pai com Jesus, toda essa história.
No entanto, nós podemos idealizar o Espírito Santo como se fosse um ente espiritual separado de nós, separado de Deus, como se fosse uma figa, né? Como se fosse uma força que está a meu favor, mas naquilo que eu preciso. Mas não, nós não podemos instrumentalizar o Espírito Santo. Pelo contrário, né? Nós devemos ser instrumentos dele. O Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, ora em nós, ele sabe o que nós precisamos. No entanto, é uma relação com Deus. É o Deus revelado por Jesus Cristo e comunicado por Jesus Cristo. Jesus que comunica o Espírito e ele que revela, né? Apresenta o Espírito. Ele viveu impulsionado pelo Espírito. E São Paulo, quando fala do Espírito Santo, ele não fala do Espírito isolado, ele fala do Espírito de Cristo, né? É o Espírito de Cristo, doado, entregue por Cristo. Então é esse mistério da Santíssima Trindade. E quando nós estamos com o Espírito Santo, nós não podemos ficar alienados, fora da realidade, uma religião. Então não é que cuidar do Espírito Santo é cuidar da vida espiritual e o mundo é como se fosse algo negativo. O mundo que se vive, né? Não. Então é na vida da gente, a espiritualidade a partir do Espírito, a partir do fruto do Espírito, no caso que é o nosso tema, é um conhecimento, uma relação, uma adesão à pessoa de Deus, naquilo que Ele é, né? E na vida humana procurar viver isso internamente, saborear isso internamente e vai vivendo um processo de conversão e de coerência de vida e vai contagiando os outros. E para isso eu tenho que viver isso. Pessoalmente eu gosto de talvez contemplar, né, essa presença do Espírito Santo, não como a passagem de Pentecostes, mas com a da Transfiguração. Eu acho que ela é muito interessante, muito pedagógica também. O Espírito, a missão do Espírito é nos cristificar, até diria, né, dar a nós a beleza do que nós realmente somos, que é a imagem e semelhança de Deus, e a melhor imagem e semelhança de Deus que nós podemos imaginar é Cristo Jesus. Jesus parece transfigurado no monte, né? Pedro, Tiago e João estão ali, e também eles ouvem a receita, né? Quando a nuvem os envolve, eles ouvem a voz, né? Este é meu filho amado, escutai. E é interessante porque a nuvem luminosa os envolve, e essa nuvem também é o símbolo do Espírito. A Trindade sempre age junta. E ali é como se fosse um grande apelo de Deus que olha para nós, para nossas fraquezas, para a maneira torta, muitas vezes, como a gente enxerga o mundo, e nos convida: escutai. Este é meu filho amado, escutai. Olhar que o Espírito, ele que reza e ora em nós, ele tem um apelo: escutai o que ele diz. Porque Jesus é a palavra encarnada, a palavra pronunciada, né? E até vale a pena, quem não leu ainda, o Evangelho da Alegria do Papa Francisco, onde ele apresenta o discernimento espiritual, né? Ele, como jesuíta que é, o discernimento espiritual é bem assim, saber distinguir que voz que nós estamos ouvindo: voz do Espírito, no caso Cristo, e a voz de mim mesmo, do meu egoísmo, ou a voz até do mau espírito, né, que existe também, conforme a linguagem ignaciana. Então o discernimento espiritual é muito importante. Agora, quando a gente vive fruto do Espírito, a gente vai cultivando na vida. Eu creio que seja assim, como um aprendizado. Quanto mais você busca, mais você aprende, mais você sabe que tem que aprender mais, tem mais do que aprender. Assim também a relação com o Espírito, com Deus, né? A relação com Deus, que deve ser constante, perseverante, como você disse, a perfeição como perseverante. E se eu exercito isso, eu vou amadurecendo, crescendo, não só por esforço pessoal, por graça de Deus, mas também como esforço, que seria a resposta que eu dou, né? Sim, né? Diz
o pressuposto da teologia da graça, né? A graça supõe a natureza, né? A porta aberta que nós damos a ela. Então, Deus não age se você estiver fechado a que ela aconteça. E eu penso assim, que quando a gente encara, entende que este fruto do Espírito é tarefa, aí está também o ato do Espírito, né? É aí que a gente começa a abrir e ele age. Então, eu tive a experiência de atender algumas confissões e algumas pessoas geralmente reclamam disso na sua vida, que ora eu não fui muito paciente, ora eu não fui muito leal, ora eu não fui muito bom, ora eu maltratei, né? E justamente a matéria das confissões que a gente ouve geralmente está relacionada com o fruto do Espírito, né? E justamente as pessoas que buscam a paz sabem o que fizeram para que ela fosse. Então, essa frustração boa, né, se chamar frustração, né, aquilo que foge do nosso mundo ideal, e aquela consciência de ter, né, talvez escapado da reta. Mas é interessante perceber isso, que estes frutos são a nossa tarefa. Este fruto é a nossa tarefa. Então, como é que eu posso ser mais manso? Exercitando a mansidão. E o Espírito Santo vai me direcionar, né? Como eu posso ser mais bondoso? Exercendo a bondade, sendo generoso, né? Não olhando com desprezo aquele que me pede, né? E assim vai. O caminho se faz caminhando. O caminho se faz né? caminhando. É uma expressão que se tem. Não sei se você estudou, eu não, Keiruken, é do seu tempo? Um pouco antes, talvez. É mais polêmico, né? Ele é polêmico, mas eu li depois, porque eu já concluí a teologia faz 28 anos quase, mas ele apareceu depois aí nos estudos. Mas ele tem lá Recuperar a Criação, se não me engano, o título do livro, e ele fala do ato criador, né? Um ato criador, quer dizer, Deus, num ato, ele criou, e já deu todas as condições para a vida humana, no seu amor, e o ser humano vai construir na história também, na sua responsabilidade. É aquilo que você falou, que o fruto é tarefa, né? Então Deus cria com todas as condições amorosas e entrega para o ser humano a capacidade, a necessidade, o compromisso de ser construtor, né? Um construtor do reino que Deus já realizou, mas com ele construir o reino na vida pessoal, na vida do outro, com a graça de Deus, com a redenção de Jesus que realizou e tudo mais. Construir. O reino de Deus está no meio de nós, né? É o que nós proclamamos na missa, né? Toda vez que um ato do reino de Deus acontece, você pode ver quando a gente vai proclamar o Evangelho, ou então o início da oração eucarística, o Senhor esteja convosco, e a gente responde justamente isso. Padre Gustavo, o tempo é tão curto, quanta sabedoria, né? Recém-ordenado, teologia fresca na cabeça, muito bacana isso, muito bonito mesmo. Parabéns pela sua reflexão também, seu conteúdo. Mas precisamos concluir nosso encontro aqui, nosso programa. Eu convido para suas conclusões, né, suas considerações finais nesse momento, por favor. Claro, né? Primeiro, a vida espiritual não é algo impossível, né? É aquilo que nos constrói, nos integra, né? Faz com que a gente saiba que nós temos um Pai. Então, essa talvez a nossa principal característica. Nós somos todos filhos no Filho de Deus e unidos também por Espírito. O Espírito coloca a palavra do Filho de Deus no nosso coração, para que a gente também possa ouvir e fazer dar fruto, né? Não somos nenhuma planta estéril, mas somos flores que dão fruto no jardim de Deus. Essa beleza, né, faz com que a gente, então, possa olhar para a vida com essa contemplação, com essa admiração, e nos faz, né, talvez, encontrar uma motivação para a missão. Muito bem. Eu diria assim que o mundo está aí, não é separado do sonho de Deus, mas devemos transformar o mundo pela graça de Deus, pelo nosso trabalho evangelizador, pelo nosso testemunho. Devemos cuidar da natureza, cuidar da vida humana,
no olhar a partir de Deus, no olhar de Deus, né? O Espírito está aí, gerando vida nova, transformando vida nova, renovando a face da terra, mas que nós nos façamos participantes dessa dinâmica de Deus, para que eu me sinta responsável, eu me sinta participante dessa nova construção. Quem reconstrói o mundo é Deus, não somos nós, mas devemos fazer parte disso, sermos participantes, aí ajudar o mundo a ser melhor, tá bom? Então, fruto do Espírito, olhemos mais para o fruto do Espírito que o fruto da carne, que daí a gente vai ficar mais fortalecido. Leia na sua casa Gálatas 5:22, tá bom? Eu convido então o Padre Gustavo, além de agradecer muito pela sua presença aqui, que possamos abençoar esse povo de Deus. Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um que nos assiste, que está aqui disposto em acolher a vontade de Deus, a bênção deste mesmo Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até semana que vem. Um abraço. Tchau.